Capítulo 1. Seguindo a Deus de perto. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Salmos 63:8. O Evangelho nos ensina a doutrina da graça preveniente, que significa simplesmente que, antes de um homem poder buscar a Deus, Deus tem que buscá-lo primeiro. Para que o pecador tenha uma ideia correta a respeito de Deus, deve receber antes um toque esclarecedor em seu íntimo, que, mesmo que seja imperfeito, não deixa de ser verdadeiro, e é o que desperta nele essa fome espiritual que o leva à oração e à busca. Procuramos a Deus porque, e somente porque, Ele primeiramente colocou em nós o anseio que nos lança nessa busca. Ninguém pode vir a mim, disse o Senhor Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6:44. E é justamente através desse trazer preveniente que Deus tira de nós todo vestígio de mérito pelo ato de nos achegarmos a Ele. O impulso de buscar a Deus origina-se em Deus, mas a realização do impulso depende de o seguirmos de todo o coração. E durante todo o tempo em que o buscamos, já estamos em sua mão. O Senhor o segura pela mão. S1 37:24. Nesse amparo divino e no ato humano de apegar-se, não há contradição. Tudo provém de Deus, pois, segundo afirma von Hügel, Deus é sempre a causa primeira. Na prática, entretanto, isto é, quando a operação prévia de Deus se combina com uma reação positiva do homem, cabe ao homem a iniciativa de buscar a Deus. De nossa parte deve haver uma participação positiva para que essa atração divina possa produzir resultados em termos de uma experiência pessoal com Deus. Isso transparece na calorosa linguagem que expressa o sentimento pessoal do salmista, no Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? É um apelo que parte do mais profundo da alma, e qualquer coração anelante pode muito bem entendê-lo. A doutrina da justificação pela fé, uma verdade bíblica e uma bênção que nos liberta do legalismo estéril e de um inútil esforço próprio. Em nosso tempo, tem se degenerado bastante, e muitos lhe dão uma interpretação que acaba se constituindo um obstáculo para que o homem chegue a um conhecimento verdadeiro de Deus. O milagre do novo nascimento está sendo entendido como um processo mecânico e sem vida. Parece que o exercício da fé já não abala a estrutura moral do homem, nem modifica a sua velha natureza. É como se ele pudesse aceitar a Cristo sem que em seu coração surgisse um genuíno amor pelo Salvador. Contudo, o homem que não tem fome nem sede de Deus pode estar salvo? No entanto, é exatamente nesse sentido que ele é orientado: conformar-se com uma transformação apenas superficial. Os cientistas modernos perderam Deus de vista em meio às maravilhas da criação. Nós, os crentes, corremos o perigo de perdermos Deus de vista em meio às maravilhas da sua palavra. Andamos quase inteiramente esquecidos de que Deus é uma pessoa e que, por isso, devemos cultivar nossa comunhão com Ele como cultivamos nosso companheirismo com qualquer outra pessoa. É parte inerente de nossa personalidade conhecer outras personalidades, mas ninguém pode chegar a um conhecimento pleno de outrem através de um encontro apenas. Somente após uma prolongada e afetuosa convivência é que dois seres podem avaliar mutuamente sua capacidade total. Todo o contato social entre os seres humanos consiste em um reconhecimento de uma personalidade para com outra, e varia desde um esbarrão casual entre dois homens, até a comunhão mais íntima de que é capaz a alma humana. O sentimento religioso consiste, em sua essência, numa reação favorável das personalidades criadas para com a personalidade criadora, Deus. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus é uma pessoa, e nas profundezas de sua poderosa natureza, ele pensa, deseja, tem gozo,
sente, ama, quer e sofre como qualquer outra pessoa. Em seu relacionamento conosco, ele se mantém fiel a esse padrão de comportamento da personalidade. Ele se comunica conosco por meio de nossa mente, vontade e emoções. O cerne da mensagem do Novo Testamento é a comunhão entre Deus e a alma remida, manifestada em um livre e constante intercâmbio de amor e pensamento. Esse intercâmbio entre Deus e a alma pode ser constatado pela percepção consciente do crente. E uma experiência pessoal, isto é, não vem através da igreja como corpo, mas precisa ser vivida por cada membro. Depois, em consequência dele, todo o corpo será abençoado. E é uma experiência consciente, isto é, não se situa no campo do subconsciente, nem ocorre sem a participação da alma, como, por exemplo, segundo alguns imaginam, se dá com o batismo infantil. Mas é perfeitamente perceptível, de modo que o homem pode conhecer essa experiência, assim como pode conhecer qualquer outro fato experimental. Nós somos em miniatura, excetuando os nossos pecados, aquilo que Deus é em forma infinita. Tendo sido feitos à sua imagem, temos dentro de nós a capacidade de conhecê-lo. Enquanto em pecado, falta-nos tão somente o poder. Mas a partir do momento em que o Espírito nos revivifica, dando-nos uma vida regenerada, todo o nosso ser passa a gozar de afinidade com Deus, mostrando-se exultante e grato. Isso é este nascer do Espírito, sem o qual não podemos ver o reino de Deus. Entretanto, isso não é o fim, mas apenas o começo, pois é a partir daí que o nosso coração inicia o glorioso caminho da busca, que consiste em penetrar nas infinitas riquezas de Deus. Posso dizer que começamos neste ponto, mas digo também que homem nenhum já chegou ao final dessa exploração, pois os mistérios da Trindade são tão grandes e insondáveis que não têm limite nem fim. Encontrar-se com o Senhor e mesmo assim continuar a buscá-lo é o paradoxo da alma que ama a Deus. É um sentimento desconhecido daqueles que se satisfazem com pouco, mas comprovado na experiência de alguns filhos de Deus que têm o coração abrasado. Se examinarmos a vida de grandes homens e mulheres de Deus do passado, logo sentiremos o calor com que buscavam ao Senhor. Choravam por ele, oravam, lutavam e buscavam no dia e noite, a tempo e fora de tempo, e ao encontrá-lo, a comunhão parecia mais doce. Após a longa busca, Moisés usou o fato de que conhecia a Deus como argumento para conhecê-lo ainda melhor. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Êxodo 33:13. E partindo daí, fez um pedido ainda mais ousado. Rogo-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33:18. Deus ficou verdadeiramente alegre com essa demonstração de ardor, e no dia seguinte chamou Moisés ao monte, e ali, em solene cortejo, fez toda a sua glória passar diante dele. A vida de Davi foi uma contínua ânsia espiritual. Em todos os seus salmos ecoa o clamor de uma alma anelante, seguido pelo brado de regozijo daquele que é atendido. Paulo confessou que a mola mestra de sua vida era o seu intenso desejo de conhecer a Cristo mais e mais. Para o conhecer, Filipenses 3:10, era o objetivo de seu viver, e para alcançar isso, sacrificou todas as outras coisas. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Filipenses 3:8. Muitos hinos evangélicos revelam este anelo da alma por Deus, embora a pessoa que canta já saiba que o encontrou. Há apenas uma geração. Nossos antepassados cantavam o hino que dizia: verei e seguirei o seu caminho. Hoje, não o ouvimos mais entre os cristãos, e uma tragédia que nesta época de trevas deixemos só para os pastores e líderes
a busca de uma comunhão mais íntima com Deus. Agora, tudo se resume num ato inicial de aceitar a Cristo. A propósito, esta palavra não é encontrada na Bíblia, e daí por diante não se espera que o convertido almeje qualquer outra revelação de Deus para a sua alma. Estamos sendo confundidos por uma lógica espúria que argumenta que se já encontramos o Senhor, não temos mais necessidade de buscá-lo. Esse conceito nos é apresentado como sendo o mais ortodoxo, e muitos não aceitariam a hipótese de que um crente instruído na palavra pudesse crer de outra forma. Assim sendo, todas as palavras de testemunho da Igreja, que significam adoração, busca e louvor, são friamente postas de lado. A doutrina, que fala de uma experiência do coração, aceita pelo grande contingente dos santos que possuíam o bom perfume de Cristo, hoje é substituída por uma interpretação superficial das Escrituras, que sem dúvida soaria como muito estranha para Agostinho, Rutherford ou Brainerd. Em meio a toda essa frieza, existem ainda alguns alegro-me em reconhecer que jamais se contentarão com essa lógica superficial. Talvez até reconheçam a força do argumento, mas depois saem em lágrimas à procura de algum lugar isolado, a fim de orarem: ó Deus, mostra-me a tua glória. Querem provar, ver com os olhos do íntimo, quão maravilhoso Deus é. E meu propósito, instilar nos leitores um anseio mais profundo pela presença de Deus. É justamente a ausência desse anseio que nos tem conduzido a esse baixo nível espiritual que presenciamos em nossos dias. Uma vida cristã estagnada e infrutífera é resultado da ausência de uma sede maior de comunhão com Deus. A complacência é inimigo mortal do crescimento cristão. Se não existir um desejo profundo de comunhão, não haverá manifestação de Cristo para o seu povo. Ele espera que o procuremos. Infelizmente, no caso de muitos crentes, é em vão que essa espera se prolonga. Cada época tem suas próprias características. Neste exato instante, encontramo-nos em um período de grande complexidade religiosa. A simplicidade existente em Cristo raramente se acha entre nós. Em lugar disso, vêem-se apenas programas, métodos, organizações e um mundo de atividades animadas que ocupam tempo e atenção, mas que jamais podem satisfazer a fome da alma. A superficialidade de nossas experiências íntimas, a forma vazia de nossa adoração e aquela servil imitação do mundo que caracterizam nossos métodos promocionais, tudo testifica que nós, em nossos dias, conhecemos a Deus apenas imperfeitamente e que raramente experimentamos a sua paz. Se desejamos encontrar a Deus em meio a todas as exteriorizações religiosas, primeiramente temos que resolver buscá-lo, e daí por diante, prosseguir no caminho da simplicidade. Agora, como sempre o fez, Deus revela-se aos pequeninos e oculta-se daqueles que são sábios e prudentes aos seus próprios olhos. E mister que simplifiquemos nossa maneira de nos aproximar dele. Urge que fiquemos tão somente com o que é essencial. E, felizmente, bem poucas coisas são essenciais. Devemos deixar de lado todo esforço para impressioná-lo e ir a Deus com a singeleza de coração da criança. Se agirmos dessa forma, Deus nos responderá sem demora. Não importa o que a Igreja e as outras religiões digam. Na realidade, o que precisamos é de Deus mesmo. O hábito condenável de buscar a Deus é o que nos impede de encontrar ao Senhor na plenitude de sua revelação. É no conectivo "e" que reside toda a nossa dificuldade. Se omitíssemos esse "e", em breve acharíamos o Senhor, e nele encontraríamos aquilo porque intimamente sempre anelamos. Não precisamos temer que, se visarmos tão somente a comunhão com Deus, estejamos limitando nossa vida ou inibindo os impulsos naturais do coração. O oposto é que é verdade. Convém-nos perfeitamente fazer de Deus o nosso tudo, concentrando-nos nele e sacrificando tudo por causa dele.
O autor do estranho e antigo clássico inglês The Cloud of Unknowing, a nuvem do desconhecimento, dá-nos instruções de como conseguir isso. Diz ele: eleve seu coração a Deus num impulso de amor, busque a Ele e não suas bênçãos. Daí por diante, rejeite qualquer pensamento que não esteja relacionado com Deus, e assim não faça nada com sua própria capacidade, nem segundo a sua vontade, mas somente de acordo com Deus. Para Deus, esse é o mais agradável exercício espiritual. Em outro trecho, o mesmo autor recomenda que, em nossas orações, nos despojemos de todo o empecilho, até mesmo de nosso conhecimento teológico. Pois basta-lhe a intenção de dirigir-se a Deus, sem qualquer outro motivo, além da pessoa dele. Não obstante, sob todos os seus pensamentos, aparece o alicerce firme da verdade neotestamentária, porquanto explica o autor que, ao referir-se a ele, tem em vista o Deus que o criou, resgatou e que, em sua graça, o chamou para aquilo que você agora é. Este autor defende vigorosamente a simplicidade total. Se desejamos ver a religião cristã resumida em uma única palavra, para assim compreendermos melhor o seu alcance, então tomemos uma palavra de uma sílaba ou duas. Quanto mais curta a palavra, melhor será, pois uma palavra menor está mais de acordo com a simplicidade que caracteriza toda a operação do Espírito. Tal palavra deve ser ou Deus ou amor. Quando o Senhor dividiu a terra de Canaã entre as tribos de Israel, a de Levi não recebeu partilha alguma. Deus disse-lhe simplesmente: eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Números 18:20. E com essas palavras, tornou-a mais rica que todas as suas tribos irmãs, mais rica que todos os reis e rajás que já viveram neste mundo. E em tudo isto transparece um princípio espiritual, um princípio que continua em vigor para todo sacerdote do Deus Altíssimo. O homem, cujo tesouro é o Senhor, tem todas as coisas concentradas nele. Outros tesouros comuns talvez lhe sejam negados, mas mesmo que lhe seja permitido desfrutar deles, o usufruto de tais coisas será tão diluído que nunca é necessário a sua felicidade. E se lhe acontecer de vê-los desaparecer, um por um, provavelmente não experimentará a sensação de perda, pois conta com a fonte, com a origem de todas as coisas, em Deus, em quem encontra toda satisfação, todo prazer e todo deleite. Não se importa com a perda, já que, em realidade, nada perdeu, e possui tudo em uma pessoa, Deus, de maneira pura, legítima e eterna. Ó Deus, tenho provado da tua bondade, e se ela me satisfaz, também aumenta minha sede de experimentar ainda mais. Estou perfeitamente consciente de que necessito de mais graça. Envergonho-me de não possuir uma fome maior. Ó Deus Trino, quero buscar-te mais. Quero buscar apenas a ti. Tenho sede de tornar-me mais sedento ainda. Mostra-me a tua glória. Rogo-te, para que assim possa conhecer-te verdadeiramente. Por tua misericórdia, começa em meu íntimo uma nova operação de amor. Diz à minha alma: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Cantares 2:10. E dá-me graça para que me levante e te siga, saindo deste vale escuro, onde estou vagueando há tanto tempo. Em nome de Jesus. Amém.